Opa, vamos lá continuar aqui nossas aulas sobre domínios e a infraestrutura de DNS. Hoje eu vou mostrar para você as diversas opções que tenho, as diversas maneiras que eu tenho para poder hospedar um domínio na internet. Tá? Deixa eu dividir a tela aqui, vamos lá que vai ficar mais claro. Estou na frente aqui, melhor assim, né? Muito bem, então olha só. Um jeito de fazer isso é você registrar o seu domínio direto no seu provedor. Tá? Então, contratei lá a Hostnet, a Wallhost, a Localweb, a HostGator, qualquer um desses, a DreamHost, né? Bluehost, qualquer um. Eu vou lá e registro o meu domínio lá dentro. Então, o registro do nome do domínio, esse processo que na outra aula eu fiz no registro BR, você pode fazer no próprio provedor. Tá? E aí, como você contratou a hospedagem lá, o provedor vai te dar o registro do nome, os servidores de DNS, os servidores de e-mail, os servidores do seu site, vai estar tudo lá. Tá? E aí, na infraestrutura de DNS, esse provedor vai criar entradas, apontamentos, né? Apontando, olha, o meu e-mail está em tal lugar, o meu site está em tal lugar, meu servidor de DNS está em tal lugar. Tá? A gente vai ver na prática como são esses apontamentos. Tá? Esses nomezinhos aqui são apelidos, tá? Para os tipos de entrada que pode ter. Então você pode ter uma entrada MX, uma entrada Mail Exchange, que é uma anotação lá no servidor DNS dizendo, olha, para trocar e-mails com esse pessoal do dominiototal.com.br, você tem que falar com esse servidor aqui. Tá? Porque quando você contrata um provedor de hospedagem, muito dificilmente o seu provedor vai ter toda a sua infraestrutura num servidor só. Ele tem servidores para domínio, servidores para e-mail, servidores para site lá dentro, cada um tem um IP diferente e tudo mais. Então tem uma entrada de e-mail exchange apontando para onde estão os e-mails, tem uma entrada A apontando para onde está o site, tem uma entrada NS apontando para onde estão os name servers. Tá? Então essa aqui é uma opção muito simples, ela é pouco flexível, mas é bastante simples, você registra tudo num lugar só, tá tudo lá, não tem preocupação com a administração, nada disso. Outra opção muito comum é você usar o registro BR, tá? E usar os servidores de DNS do próprio registro BR. Ele oferece para você servidores de DNS gratuitos. Tá? Então você pode usar lá dentro os servidores de DNS e apontar o DNS para o seu provedor, né, para o endereço de e-mail do provedor, o endereço do site do provedor. No caso dos name servers aqui, usaria o do próprio registro, né? Nem precisa dessa entrada aqui. Mas você pode ter a sua infraestrutura de DNS junto com o seu registro de domínio, apontando para os serviços que estão no seu provedor. Tá? Ou, outro caso muito comum também é, você tem no registro BR só o nome do domínio. E aí você vai lá no registro BR e coloca lá os endereços de DNS do seu provedor. Quer dizer, você está dizendo para o registro BR, olha, o meu provedor me deu esses DNS aqui. E lá no painel do seu provedor tem a configuração lá de qual é o e-mail, qual é o site, quais são os próprios name servers e tudo mais. Está tudo apontado lá dentro mesmo. Tá? Aí você está numa situação dessa aqui, mas você resolveu, por exemplo, mudar de provedor de e-mail, tá? Ou de provedor do site, ou contratar mais um site. Você pode. Tá? Não é porque o seu DNS está no provedor A que você está preso ao provedor A. Então, digamos que você contratou um provedor de e-mails, tá? Contratou lá o Exchange da Microsoft, ou contratou o Gmail, né? Esse pessoal vai te dar entradas para você colocar anotações que você vai fazer no seu DNS, né? Para dizer para o mundo, olha, quando eu quiser trocar e-mails com dominiototal.com.br, é com esses servidores aqui que eu tenho que falar. Então, sempre que alguém precisar mandar um e-mail para dominiototal.com.br, ele vai enviar o e-mail ali e ele não vai precisar fazer esse processo manualmente, mas o software dele vai fazer esse processo. Ele vai lá e vai perguntar para a infraestrutura de DNS, quem é dominiototal.com.br? E aí essa infraestrutura vai dizer, olha, os DNS dele estão lá no provedor A. Aí ele vai perguntar para o provedor A, você que conhece aí o dominiototal.com.br, não é? Como é que eu faço para enviar e-mail para eles? E o provedor A vai apontar para o MX, vai dizer, olha, tá lá no Gmail, ou tá lá na Microsoft. Manda um e-mail lá para a Microsoft que vai dar certo.
Você também pode ter, por exemplo, o seu site em outro provedor. Tá? Então, digamos que você, legal, estava tudo no provedor A, mas por algum motivo lá, meu programador desenvolveu um negócio que tem que rodar em outro provedor. Você pode contratar um outro provedor de site e só trocar lá a entrada de DNS apontando para o IP desse outro provedor, que o seu site vai estar hospedado no provedor B, embora o seu serviço de DNS continue no provedor A. Então, quando alguém precisar acessar seu site, o navegador vai perguntar para o registro BR: olha, quem é domínio total com BR? O provedor A é o cara que conhece os DNS, é o cara que sabe tudo sobre esse domínio. Provedor A, onde está o site desse cara? O provedor A vai dizer, está no IP tal. Ou se eu tiver que mandar um e-mail, provedor A, onde está o e-mail? E vai dizer, tá lá no provedor de e-mails. E aí você contratou, por exemplo, um CRM web. Você foi lá e contratou um MailChimp, um RD Station, ou algum serviço desses, né? O que esses caras vão fazer? Eles vão te dar para você configurar entradas de DNS, anotações que você vai ter que fazer aqui dentro. Tá? A maioria deles vai te dar uma anotação do tipo CNAME, tem alguns que vão te dar anotações do tipo A, tá? Meio que tanto faz para essa aula. Na última aula você vai entender a diferença entre uma e outra. Então você vai lá no seu servidor de DNS e coloca lá uma linha, 2 linhas novas de configuração e pronto, você vai ter um subdomínio configurado lá para poder apontar para o seu RD Station, para o seu Salesforce, para o seu MailChimp, ou seja lá o que você estiver usando aí de serviço SaaS. A mesma coisa se você tiver, por exemplo, uma loja na Vtex que é um subdomínio do seu domínio total, né? Uma loja na Fast Commerce. Tem vários serviços que vão funcionar desse jeito. O serviço está lá, hospedado, não sei aonde, e eles te dão uma entrada DNS para você poder apontar para lá. Tá? Então, o que é importante estar claro aqui para você nesse momento? É importante estar claro que você pode ter cada parte da sua infraestrutura em um lugar diferente. Tá? Você pode ter lá o seu domínio registrado no registro BR, apontando para um provedor de DNS em algum lugar, que está apontando para o provedor do site em outro lugar, para o provedor do e-mail em outro lugar, para o provedor de outros serviços que você tem em outros lugares. E essa é uma flexibilidade que é muito importante você entender, principalmente se você está numa grande empresa. É muito comum que você tenha site com muito volume de acesso, por exemplo, e você vai querer administrá-lo num determinado provedor, e você tem uma outra infraestrutura para administrar DNS. Acontece o tempo todo isso. Então você tem que entender esse ponto. Tá? Tem 2 lugares aonde você mexe. Um lugar que você mexe uma vez na vida e, sei lá, se der algum problema muito grave, você vai precisar mexer lá, que é o lugar em que você faz o registro. No meu caso aqui, o registro BR. Tá? Então lá, quando eu registro o domínio, eu mexo lá uma vez, né? E eu aponto lá no registro BR para o meu provedor de DNS. Tá? Então isso aqui você faz uma vez na vida você faz esse negócio aqui. E depois, para você apontar as outras coisas todas, você faz aqui, ó, no seu servidor de DNS. Tá? Eu queria mostrar para você um pouco mais na prática como é essa estrutura funcionando, tá? Então, deixa eu colocar aqui, lado a lado. Aqui é a minha tela do registro BR do site da Vise, tá? E aqui desse lado eu vou executar, não se preocupe com os comandos de terminal aqui, você não precisa saber fazer esses comandos, tá? Só quero te mostrar as respostas aqui. Eu vou executar os comandos que o seu navegador e o seu provedor fazem quando você vai navegar ou mandar um e-mail ou coisa assim. Tá? Deixa eu ir para o outro lado aqui para você poder ver a saída dos comandos aqui. Tá? Então, primeira coisa, você foi lá, abriu o seu navegador e digitou vise.com.br. Então, o seu navegador vai fazer uma consulta à sua estrutura de DNS. Então, você tem um provedor aí, você contratou a Claro, a Vivo, sei lá, algum provedor de internet aí, né? Contratou a Vero, né? Cliente da Vise, o provedor mais legal do Brasil. Pode ser também. E aí, o que acontece? Você vai fazer uma consulta aqui. Tá? Essa consulta eu vou digitar os comandos aqui, não se preocupe. Hein? Essa consulta é do tipo NS. Hein? Vou aumentar a fonte aqui para ficar mais fácil de você enxergar aí. Então, você faz essa consulta, olha só. Consulta do tipo NS para vise.com.br. Como é que você faz essa consulta? Você vai lá no seu navegador e digita vise.com.br e dá Enter.
Você fez isso, seu navegador vai fazer essa consulta. O seu provedor de internet aí, né, a Vero, a Vivo, a Claro, a TIM, vai te retornar esses dados. Tá? Como é que eles fazem isso? Eles estão conectados naquela estrutura da internet global que sabe quem é cada nome de domínio. Né? E lá no registro BR, nas configurações do registro BR, eu coloquei aqui ó, quais são os meus provedores de DNS. E esse monte de nome maluco aqui, o que, que é? Eu uso para o site da Vise, eu uso os DNS da Amazon. Então, quando eu faço essa consulta, ele me retorna aqui os DNS da Amazon que eu configurei aqui no registro BR. E lá no painel da Amazon, eu configurei todas as entradas, todas aquelas setinhas, sabe? Os apontamentos, onde está o site, onde está o e-mail e etc. Então, vamos fazer uma consulta aqui para a gente ver aonde está o e-mail. Tá? Então, essa consulta, ela é do tipo MX, e o seu provedor de internet vai consultar um desses servidores aqui. Vou escolher qualquer um deles. Vou pegar esse aqui, ó, por exemplo. E como ele faz na hora? Ele escolhe de fato qualquer um deles. Okay? Então tem vários por isso, para ele ir balanceando a carga ali. Tudo. Então eu escolhi qualquer um. Tá? Então quando eu mandar um e-mail para qualquer coisa, @vise.com.br, o meu serviço de internet vai consultar o DNS da Vise, ele descobriu o DNS da Vise lá no registro BR, né? E ele vai consultar perguntando, olha, quem é o mail exchange desse cara? Para quem que eu tenho que mandar e-mails? E os DNS lá da Amazon, configurados pelo pessoal aqui da Vise, eles vão retornar essa lista aqui, ó, de serviços do Google. Então isso aqui está dizendo para mim, olha, tem que mandar para esses provedores aqui, eles são os do Google. E aí a mesma coisa, eu vou pegar qual é o primeiro da lista aqui, porque no final das contas tem que retornar um IP, né? Então eu posso pegar esse primeiro da lista aqui e dar um gig nele, desse jeito, e isso vai me retornar um IP aqui, e aí a máquina vai enviar para esse IP aqui o e-mail, é um IP lá do Google, e o Google vai fazer aparecer na minha caixa de entrada do Gmail ali, o e-mail. Tá? Então, a primeira setinha do diagrama lá, buscar quem é o provedor de DNS, é essa consulta aqui, retornou os da Amazon. A segunda, buscar quem é o MX, me retornou isso aqui. Esses são os MX da Vise. Bom, do segundo lado ali, né, do lado das setinhas, tinha lá, por exemplo, a consulta do site. Né? Como é que eu consulto o site? Então, gig mais short, vise.com.br. Posso colocar aqui o tipo A. Nesse caso ele é opcional, mas eu posso colocar. Então eu não estou perguntando agora quem é o Mail Exchange. Estou dizendo, não, eu não quero saber quem que é o e-mail desse cara, eu quero saber quem é o site. E eu vou perguntar para um servidor de DNS da Vise. Então qualquer um desses aqui. Vou pegar esse outro aqui dessa vez. Então vou perguntar, ó, senhor DNS 37 da Amazon aí. Quem é visie.com.br? Onde está o site deles? E isso aqui vai me retornar o IP do site da Vise. Beleza? Ah, mas eu tenho um outro serviço na Vise, que é o m.vise, né, que é um CRM web. Se eu consultar desse jeito, olha só, vai me retornar um outro IP. Quer dizer, o visie.com.br está hospedado em um lugar, o m.visie.com.br está hospedado em outro lugar, em outro serviço. E o www.vise.com.br. Então, olha só, eu vou fazer uma consulta aqui. Nesse caso, é do tipo cname. Né? Mas não precisa saber por quê, eu já explico. Vou fazer uma consulta aqui do tipo cname em www.vise.com.br. Quando eu fizer essa consulta, olha só, ele vai me retornar visie.com.br. Quer dizer, lá no meu servidor de DNS, eu configurei que www.visie.com.br é um atalho para visie.com.br. Mas e na hora de consultar, como é que o meu navegador sabe se é CNAME, se é um atalho, se não é? Ele não sabe. Tá? Ele faz a consulta sem o tipo aqui. Vou tirar o tipo CNAME, deixar desse jeito, olha só, e fazer a consulta. E você vai ver que a resposta já vem com as duas coisas. Ó. Ele está respondendo para mim
olha, isso é um CNAME para visie.com.br. E visie.com.br aponta para esse IP aqui. Então, com uma consulta só, meu navegador já sabe aonde ir, já resolve o caminho todo, já tá tudo resolvido de uma vez só. Beleza? Então, aqui está o jeito como está funcionando o da Vise. Deixa eu voltar aqui no diagrama. Então, no da Vise aqui, olha só, aqui eu estou no registro BR. O meu provedor A aqui seria a Amazon. Tá? Então, os name servers estão na Amazon. Aqui o fornecedor SaaS, na verdade, eu estou num serviço self-hosted, lá na Linode. Então, apontaria para Linode. Esse provedor B aqui seria Linode, que é aquele IP que eu mandei lá também é Linode. Tá? E esse provedor de e-mails que está aqui seria o do Gmail. Okay? A gente vai fazer essa configuração, não na próxima aula, na seguinte, na última aula, para o domínio total. Então você vai ver na prática isso sendo configurado. Tá? Mas é importante que esse conceito aqui esteja claro, essa ideia de que eu posso ter os meus serviços em qualquer lugar. Tá? E onde é que eu configuro para que lugar vai cada um, editando as minhas entradas de DNS. Okay? Estando isso claro, no próximo vídeo a gente vai falar de endereços de internet para você entender direitinho como isso aqui se relaciona. Até a próxima aula. Valeu!